Super promoção. São 7h33, confirmando 7h33. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, né? Nesta manhã de terça-feira tem a participação do Dr. Belísio Neto. Colocar aqui a trilha para que a gente possa começar agora sim com o nosso Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os internautas. Prazer imenso, mais uma vez, poder participar do Panorama com tema relacionado à saúde do idoso. Novembro Azul é um mês que os homens têm que redobrar suas atenções com relação à saúde, principalmente o homem idoso? Sim, sem dúvida, a saúde do homem idoso, ela também deve ser pauta desse Novembro Azul, não só na forma de prevenção da faixa do jovem, né? Mas o homem em si, ele tem muita dificuldade. A gente tem uma cultura dele não buscar a saúde de forma preventiva, né? Pra você ter ideia, existem dados que mostram que 70% dos homens apenas só buscam o serviço de saúde quando eles têm algum sintoma, alguma doença que atrapalha o dia a dia dele, ou seja, só procura quando estão doentes, 70%. Em média, 50% desses quando eles estão muito doentes, precisando geralmente de internamento. Então há todo um estigma, né, do homem procurar auxílio na saúde. E esse mês de novembro simbolizado pela próstata, né, que é um órgão eminentemente masculino, só o homem tem, e o câncer de próstata tem uma incidência alta também. Então aproveita-se para também sensibilizar a população masculina, não só os homens idosos, mas o neto, a neta, o pai, o irmão, as pessoas que têm homens em casa e que estão idosos, estão em processo de envelhecimento, estão mais vulneráveis, estão mais suscetíveis a adoecimento, que eles procurem ou mesmo tentem convencê-los a buscar a saúde. E eu sempre digo que o homem não só tem próstata, né? O homem, ele fuma mais, ele tem uma incidência de tabagismo muito alta, e o cigarro, ele é o principal fator de risco de todos os cânceres. Fumar aumenta a incidência de câncer não só no pulmão, mas em vários órgãos, inclusive a próstata. O homem também tem outros órgãos, como por exemplo o intestino, um câncer muito prevalente, muito mais prevalente no sexo masculino, o câncer do intestino, do que no feminino. As doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, elas são mais prevalentes no homem, e elas têm assim um aspecto bem, que eu diria até mais macabro, porque elas são silenciosas, né? Então, hipertensão ninguém sente, ninguém tem sintoma quando está hipertenso, e ela é uma doença que tem complicações muito sérias. Então o homem, ele tem uma incidência maior de hipertensão e ele não procura o médico, ele só procura quando está doente. Então isso é um binômio que pode ser muito complicado então a gente preconiza que ele procure a assistência antes também, para verificar a pressão, para ver se não tem diabetes, que é outra doença silenciosa e que causa muitos problemas a longo prazo, para ver, até para dar uma examinada na parte mental. A gente sabe que o idoso do sexo masculino, ele tem uma incidência muito maior de eficácia nas tentativas de suicídio. E a incidência de suicídio no sexo masculino é muito, muito maior. E a depressão, ela se ela já é mascarada na população idosa, no homem idoso ela é muito mais mascarada, porque o paciente, ele tem como se fosse uma fraqueza, tem aquele preconceito que não é doença, ele tem a negação, ele a virilidade dele, e a cultura não permite que ele diga que está triste, que acha que nunca adoece, né? Acha que nunca adoece, que ficar isolado é da velhice, o próprio estigma do envelhecimento.
Então é bem complicado também essa parte mental. Então a gente falou aqui, você viu que de câncer de próstata, e da próstata a gente também tem pênis, a gente tem testículo, passando por intestino, sistema nervoso como a depressão, doenças cardiovasculares. Então é um momento de que esses 70% que só buscam quando adoecerem, saberem que a maioria dessas doenças, elas iniciam sem dar sintomas. Agora, a mulher idosa, ela participa bem mais do Outubro Rosa do que o homem do Novembro Azul? Sim. Tanto pelo estigma da questão assim, do tabu, né? O toque retal ainda traz algum receio dos homens idosos, um exame que dura menos de 1 minuto. Tão simples, né? Tão simples. Eu sempre costumo dizer que quem não quer ser tocado preventivamente, depois que tem a doença ele vai ser muito mais tocado, porque os exames eles são bem invasivos. E isso é bem mais assim, acentuado depois que ele tem o diagnóstico da doença, se ele não prevenir. E as chances de tratamento são bem diferentes de quando a doença está avançada, de quando ela está na sua fase inicial. Então, a procura, embora ainda tenha alguma espécie de receio das mulheres de fazer mamografia, porque por um lado elas dizem que tem dor, outras não querem procurar doença, elas dizem, né? Isso é ainda da nossa cultura. O homem ele tem muito mais receio, não só na saúde geral, mas também o Novembro Azul, ele é bem a sensibilidade da população, a sensibilização da população é bem menor. Agora, para o idoso que está nos ouvindo, do sexo masculino, ele possa já se preparar. A primeira coisa que tem que fazer no caso é o quê? É procurar o geriatra, solicitar exames. O que é que ele faz com relação a essa questão do Novembro Azul? Eu diria que é procurar qualquer médico. Seja o médico da confiança dele, seja o médico do posto de saúde, seja o geriatra, seja o psiquiatra, seja o cardiologista, o ortopedista, qualquer médico que possa fazer um mínimo de rastreio, um mínimo possa examinar o paciente. A gente sabe que as doenças a gente tem que fazer um exame físico, não adianta também só andar com essa que a gente chama de propedêutica armada, só sair pedindo exames sem botar a mão no paciente. A gente finda pedindo mais exames do que necessitaria, colocando em risco a própria saúde do paciente, mas via de regra um check-up com qualquer médico, passar para fazer uns exames de sangue, verificar a pressão, ver como é que está os hábitos de vida, se o paciente está dormindo bem, se faz alguma atividade física, detalhar melhor como é que está a alimentação, se necessário algum exame cardiológico, ver como é que está esse rastreio do câncer de intestino, pede um exame de fezes ou mesmo a colonoscopia. Hábitos de vida também, eu esqueci até de falar, a incidência do alcoolismo na terceira idade, principalmente do sexo masculino, aquelas pessoas que se aposentam sem planejar a aposentadoria e vão viver muitos anos ainda e ficam ociosos e terminam caindo na história de ir pro bar e vai bebendo e começa a ficar dependente. Então a incidência da dependência do álcool na terceira idade também é muito grande. Então eu diria que procurar qualquer assistência a nível primário, né, na atenção básica, já seria de grande iniciativa. Eu vim aqui porque eu estou com 50 anos, está nesse outubro, no Novembro Rosa. A partir de 50 anos Novembro é o Azul. São várias cores, né? Novembro Azul, é porque são próximos, né? Outubro e novembro. A gente tava falando até ontem de Outubro Rosa, agora passa para o Novembro Azul. Então, procurar, e aí o médico vai saber dar um seguimento, se ele ali faz aquele rastreio, depois ele vê os exames, ou se ele já encaminha para algum especialista. Na grande maioria das vezes não, o médico dá atenção do primeiro atendimento, ele já faz um screening, que a gente faz um rastreio bem feito, que passa por isso que eu falei, de verificar uma pressão, de ver hábitos, de pedir um exame de fezes, de pedir uns exames de sangue. Não é sair por aí pedindo todo tipo de exame, não. Check-up não é você sair por aí
pedindo todo tipo de exame, não, senão um robô faria isso. A gente tem que mais ou menos ver a história de doenças na família, o que é que o paciente tem predisposição, e de acordo com os hábitos, a gente, da idade também, a gente solicitar. Senão um robô saía pedindo um check-up para todo mundo, e não é bem assim. Você falou nessa questão, por exemplo, de procurar o UBS, o nosso ouvinte aqui lá da equipe da Barra Nova, né, está aqui informando o seguinte, que todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, né, lá na UBS da Barra Nova, tem atendimento para os homens, né, e o homem que não é do bairro e quiser ir, pode também ir, inclusive, lá faz essa questão de testes rápidos, de HIV, sífilis, tem palestras, alimentação e saúde do homem, distribuição de preservativos, consultas médicas, solicitações e encaminhamentos de exames. Coisa boa, né? Então, terça-feira também, a partir das 18 horas, na equipe da Barra Nova. Por isso que, como você mesmo disse, é importante procurar realmente o médico, procurar ajuda, principalmente com relação a essa questão da saúde do homem, né? Olha, uma iniciativa dessa já abre para muita gente que, ao invés de ir no atendimento, vai ter um atendimento ali específico para ele. Tem muitos que tem aquela questão de ele que trabalha, a mulher que fica em casa. Ainda temos algumas famílias funcionando dessa forma, que ele é o provedor, não tem tempo, aí um horário especial, né, 18 horas, aí tem um direcionamento para a saúde do homem. São iniciativas como essa, são programas como esse que você está aqui, são campanhas como o Novembro Azul, que vai tentando sensibilizar, haja vista a baixa procura de forma preventiva dos homens. Então, parabéns aí à equipe de saúde pela iniciativa e acredito que de bastante sucesso. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Doutor Belísio, quais são os sintomas da pancreatite? Bom, pancreatite é uma inflamação no pâncreas, né? Que ela pode ser crônica, a longo prazo, e ela pode ser aguda. A pancreatite aguda, ela é uma doença que cursa com uma dor de forte intensidade, inclusive considera-se a maior dor na escala de dor de qualquer paciente. Pode ficar à vontade. O quê? Não, sim, outra coisa. A gente se comunica agora aqui entre os estúdios. E eu pensando que era... Obrigado. Fatinha, mantendo a tradição, né? A água, o café. Sandra Kelly já aqui, viu? Quero que você também faça essa mesma gentileza para a Sandra Kelly, viu? Ele tem ciúme, viu, Sandra? Ele tem ciúme, porque ela não traz para ele. Ele tem um tratamento especial aqui, não sei porquê, né? Não. Bom, então a pancreatite ela é uma inflamação num órgão que a gente tem, chamado pâncreas, que ele fica aqui próximo ao estômago, próximo ao intestino. Ele é um pouquinho por trás da gente. Então a pancreatite aguda, ela cursa com a dor em barra, que a gente diz. É uma dor muito intensa, que, como eu disse, ela na escala de dor é considerada a dor maior, inclusive supera a do parto. Isso segundo evidências na literatura. E ela tem como fator de risco a aguda, principalmente doenças biliares, cálculo na vesícula, e ali próximo a ela o alcoolismo. O álcool é uma das grandes causas da pancreatite, seja ela crônica, seja ela aguda. A pancreatite aguda, ela é por vezes fatal. A gente, quando ela evolui de forma a necrosar, ou seja, perder vida, vitalidade, aquela parte do órgão, a gente tem que intervir rapidamente, às vezes com cirurgia, às vezes com antibióticos potentes, porque ela é hepatite aguda, grave, fulminante, ela mata. É um paciente que tem que ficar em UTI, sendo monitorado e sendo intensivamente, sendo medicado intensivamente. É uma doença grave, a pancreatite aguda grave. E cálculo na vesícula e álcool. O álcool uma coisa bem fácil não, mas é um fator modificável, que você muda no seu estilo de vida. E na verdade, as pessoas têm que entender também que é uma doença que tem tratamento. Hoje em dia a gente tem CAPS AD, a gente tem medicamentos que tratam o alcoolismo, não é só força de vontade, não. É difícil, como qualquer outra doença, de tratar uma doença crônica. Então, álcool e pedra na vesícula, assim como as pessoas causam a pancreatite, é uma dor de forte intensidade, que a gente chama em barra, assim, na barriga, por inflamação desse órgão chamado pâncreas, e por vezes tem que a gente internar o paciente.
Outra pergunta. Internado na UTI, né? Boa parte das vezes. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte: homem com 30 anos corre risco de ter câncer de próstata? Corre. A gente tem uma coisa chamada genética, herança, que herda de pai para filho. Então, as pessoas que têm na família câncer de próstata, elas têm um risco maior. Não é que todo mundo vai ter, mas elas têm um risco maior. Inclusive, se recomenda que ela faça o toque e o PSA aos 35 anos, ou até em faixa etária, dependendo da sociedade, da entidade, se é americana, se é europeia, se é brasileira, mas via de regra 35 anos, o que na média é 45. Para todo mundo, de forma de rastreio populacional, são 45 anos. Em pessoas que têm câncer de próstata na família, recomenda-se aos 35. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir aqui a pergunta que chega aqui no nosso WhatsApp. Agora sim, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor. Doutor, meu esposo, ele tem problema de infecção. É ela que pergunta. E ele tem, às vezes, a urina muito com fedor. E também ele tem problema de rins. Ele fuma muito. Tem hora que ele está muito cansado e eu vivo pedindo a ele, vamos lá fazer uns exames. Ele diz, não sei o que eu não quero um médico porque eu digo, vamos, faça um exame de próstata. Ele disse que não, porque ele disse que não vai deixar o doutor fazer isso e isso. Mas, doutor, eu vivo reclamando aqui com ele direto. E ele também agora está tendo uns calorão muito grande. Eu gostaria de saber, doutor, o que é, se isso é começo de próstata, ou é pressão, ou é água. Aqui é Selma Pereira Azevedo. O nome dele é Damião Marques de Andrade. Ele tem 45 anos. Ele tem muito problema de infecção. Um abraço, Selma. Damião, escuta aí agora a dica do Dr. Belísio, viu? Semana passada eu fiz um comentário parecido no programa de Sidney Silva, né? Na hora do almoço. Que é impressionante como o tema, o homem tem tanto repulsa a consulta. Bota a esposa para gravar, inclusive. Bota a esposa para pedir para falar a pergunta, né? Então, semana passada foi do mesmo jeito. Tanto diminui a quantidade de perguntas, que é um tema que eles não querem perguntar, como quando tem de perguntar. Eu até imagino a cena, o Damião disse, pergunta você, eu não quero. Pergunta aí, desse jeito. Porque qual a dificuldade? A mulher, ela teria receio de perguntar porque ela está tendo infecção, porque ela tem um problema no rim, que ela fuma. Não teria receio nenhum, mas o homem tem esse. Não é só por causa do câncer de próstata, não. Isso aí talvez seja até a muleta que ele use para não ir. É porque é uma cultura. 70% não procura auxílio médico. E não é só o Damião, não, né? Não, isso aí é o normal. Isso aí é a rotina. Quando vai arrastado por um filho, por um neto, às vezes até com a cara feia, ou quando está doente mesmo, tendo muito sintoma. Então, a rotina é essa. Então, vamos aqui para a pergunta dela. Ela disse que tem muita infecção, eu entendi que era infecção na urina. Lembrar que infecção urinária no homem ele é muito mais incomum. Ela não é tão frequente, porque o tamanho da uretra do homem ela é maior. A mulher ela tem a bexiga e logo ela tem a uretra. O homem ele ainda tem o pênis. Então, o caminho para as bactérias percorrerem para produzir infecção é muito maior no homem. Então, é mais raro, muito mais comum infecção urinária em mulher. Quando o homem tem infecção urinária, a gente pensa em problemas também da próstata, infecções na próstata, que a gente chama de prostatite, que é uma infecção que o tratamento requer mais tempo. Então, se está tendo dor a urinar, se ele está tendo polaciúria, ele vai no banheiro várias vezes e urina pouco, se ele está tendo sintomas urinários e já foi dado o diagnóstico que é infecção, tem que prestar atenção se essa infecção não é na próstata, se é só uma infecção urinária simples. Uma outra coisa, os sintomas de infecção urinária, eles também são parecidos com sintomas de doenças na próstata, como hiperplasia prostática, que é a próstata crescida. Então, possa ser que seja alguma doença na próstata. Minha recomendação nesse caso aí é procurar auxílio médico, mas ingerir uma quantidade de água muito maior. Ingestão baixa de líquido, ela predispõe infecções urinárias, porque torna o meio ali mais favorável à proliferação bacteriana. E ela falou que ele tem problema de rim, não sei qual é o problema. Se for cálculo urinário, o cálculo ele facilita a infecção, porque ele acumula bactéria ali, ele retém, ele tem paciente que tem cálculo renal, ele tem mais facilidade para a disposição de ter
infecções urinárias. Então isso tá associado. Agora, se é outro problema, se é uma insuficiência renal e esse paciente ele está tendo infecção urinária, tenha cuidado, porque para perder o rim é muito mais fácil. E se tiver doença na próstata associada à insuficiência renal, pós-renal, por obstrução, ela pode sim comprometer bastante o rim. Então, cuidado com essa infecção, pode ser um problema na próstata, isso requer tratamento a longo prazo. Se for cálculo renal, tenha cuidado que um dia ele pode ter uma crise de cálculo renal. Quem teve, nunca esquece que é muito forte a dor. Além disso, ela falou a história de um cansaço e que ele fuma. Quem tem o hábito de tabagismo tem uma tendência a agredir o pulmão com a fumaça do cigarro. Essa agressão ao pulmão ela vai gerando alterações na mucosa da árvore traqueobronca, ou seja, na pelezinha de dentro da árvore respiratória. A agressão do cigarro, o organismo se defende. Cigarro ataca, o organismo se defende. Isso, com o tempo, vai gerando uma fibrose. A passagem do ela vai ficando mais enrijecida, não é tão assim, não tem não fica tão mole para você abrir e fechar o pulmão. Isso causa uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema pulmonar. A principal causa é o tabagismo. Então, qual é o principal sintoma dessa doença? Cansaço. Você está ficando cansado, você está tendo tosse crônica e fuma, a principal hipótese é essa. Além de que paciente que fuma, 95% dos pacientes que têm câncer de pulmão, eles são tabagistas. Então, quem é tabagista, ele tem ele vai ter mais cedo ou mais tarde um enfisema pulmonar ou câncer de pulmão, e vai ter um risco maior de câncer em vários outros órgãos. Quem fuma tem mais câncer de bexiga, que tem mais câncer de intestino, quem fuma tem mais câncer de estômago, quem fuma tem mais risco de infarto, de AVC. Então, o tabagismo ele é um mal que causa não só câncer de pulmão, mas causa vários outros. Quanto à questão do calor, esse período agora está quente, ele não tem hábito de ir ao médico, possa ser que tenha algum exame alterado, possa ser que a própria infecção, alguma coisa nesse sentido aqui. Ok, tem mais perguntas chegando, vamos ouvir. Eu sou Chico Derossa, aqui no Portal da Serra, São João do Sabugi. Tenho 54 anos, nunca fiz, nem tenho nenhum sintomas. Isso é perigoso? Um abraço, Chico de Derossa. E aí, o homem perguntando, né? É perigoso, sim. Tá na época de pegar se tiver, não é que todo mundo que vai fazer exame de próstata vai ter câncer de próstata, não. Mas, assim, o tratamento nessa fase, entre 45 e 50, até 55 anos, a eficácia de você curar, ficar bom, é altíssima. Você pega ali no começo, não tem invasão de outros órgãos, e o paciente fica, na grande maioria das vezes, curado. Por isso que a campanha é nessa faixa etária. Depois dessa faixa etária, se tiver câncer, o paciente não fez exames nessa faixa etária e o câncer já se instalou, ele vai ter problemas mais difíceis de ser contornáveis, porque o tratamento é mais difícil. Você tem aquela história de prevenir para não remediar. No começo é fácil, depois que está instalada é mais difícil. É bem verdade que com o passar dos anos, o paciente não tem o câncer de próstata, fez os exames, a gente até tem uma época de parar de ficar fazendo o exame da próstata, porque o câncer de próstata ele evolui muito lentamente, ele só dá problemas, só dá assim, sintomas graves depois de muitos anos. Então, depois de 80 anos, geralmente a gente já evita ficar fazendo rastreio, dependendo da estimativa de vida do paciente. Se ele é um idoso assim, rígido, se é um idoso com muita vitalidade, a gente acha que ele vai viver mais de 10 anos, a gente até pode seguir. Mas, via de regra, em paciente muito idoso, a gente já, do mesmo jeito que a mulher para de fazer preventivo, o homem também para de fazer o exame da próstata. Então, sim, aproveite enquanto tem 54, vá lá, faça seu PSA, toque retal, e aí se detectar alguma coisa, que a probabilidade é baixa, logicamente, a grande maioria das pessoas, elas têm seu teste negativo, porque senão todo mundo morria de câncer de próstata, mas ao longo da vida, a incidência de câncer de próstata, ela é de 16%, Marcos, pra você ter ideia. No sexo masculino, o idoso, ele tem em média de 15%, de cada 100 pessoas, 15 vai ter câncer de próstata. Então, é melhor que a gente tenha esse cuidado
antes, na faixa etária que é curável. Antes de encerrar aqui a sua participação, tem uma pergunta aqui rápida, ouvinte, do seguinte, que a mãe dela tem 81 anos de idade. Tem 81 anos de idade e vai fazer uma cirurgia da tireoide, né? Um nódulo. As filhas têm alteração? Pode ser hereditária? Tireoide. Tireoide tem um caráter hereditário bem importante. Geralmente quem tem tireoide na família encontra outros parentes com doenças na tireoide. Seja pelo funcionamento anormal, ou seja, hiperproduzindo o hormônio, ou com funcionamento anormal de hipoproduzir, produzindo demais ou produzindo de menos, ou com algum nódulo, ou com algum tumor na tireoide. Nódulo não necessariamente é tumor, mas tem um caráter assim, bem maior a incidência nas mulheres e bem maior a incidência em pessoas que já têm na família doenças na tireoide. A pergunta foi se essa relação existia. Sim, mulheres e genética na família são fatores de risco para quem tem doenças na tireoide. Ok, eu tento aqui manter a seriedade desse programa, mas tem hora que a turma quer bagunçar. Doutor Roberto Diniz está ouvindo a gente. Quando é o hospital é Roberto. Não, doutor Roberto Diniz disse que acabou de acontecer mais um gol do Atlético. Aí não dá. Foi, né? Tá bom. Aí a gente não está em condição de rebater as críticas. Inventaram agora de colocar uns vidros aqui nesse estúdio, você vê quem passa e fica a Erenilson agora passa aqui, faz um gesto de 4, né? Tá certo, tá bom, tem nada não. Mas Ceni vem aí, né? O Ceni vem aí. Vamos aguardar, né? Nós não estamos em condições de nem abrir a boca, porque realmente a gente passou mal. E a gente mancou demais. Quadro de 4, tá complicado. E a gente mancou demais. O ano passado todinho e levar assim 2 sapecadas. Não, a gente tem que rezar pra quarta, não tem mais 4 gols de goleada, mas era certo. Vamos ver se Rogério Santos chegar e começar a perder de pouco, já tá bom. Vamos ter que pedir as orações de Dom Antônio para ver se a gente. Tricolou as orações de só pro Fluminense. Dá certo, não. Obrigado, Tom Belísio. Um abraço, até a próxima semana. Abraço, Edson. A turma do futebol. Edson pediu um abraço hoje. Edson Veras, né? Quem mais lá? Abdias. Doutor Gabriel Sofredor. Abdias, Abdias, a alegria da Abdias é quando o Flamengo perde, né? Isaac, Edinaldo, Sidão, Joaquim, a turma lá do futebol. Um abraço, gente. Obrigado pela sua participação, doutor Belísio. Volta na próxima terça-feira aqui no nosso Panorama 95. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência, vou